A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs, com muita alegria, novamente nos reunimos aqui para o estudo da nossa revista Crescendo na Palavra. Desta feita, para estudar a nossa lição de número 4, vamos falar do tema do Evangelho e a cultura social, ou seja, a cultura que permeia a nossa sociedade, que guia a nossa sociedade. E você sabia que a cultura social molda nosso estilo de vida? E que, portanto, é preciso que haja uma transformação do Espírito Santo em nosso coração e em nossa mente, para que a gente possa verdadeiramente vivenciar as verdades do Evangelho e superar a cultura social tão impregnada em nós desde a nossa mais tenra infância? Bom, na nossa lição, nós vamos estudar esse tema e o nosso objetivo principal é compreender que as nossas relações sociais influenciam o nosso modo de vida e nossa visão de mundo. Também vamos ver como o Evangelho passa então a direcionar a nossa vida dentro da cultura em que estamos inseridos quando ele se torna parte integrante da nossa vida. Esses são os dois objetivos desta lição: trazer a nós a compreensão desses assuntos tão importantes. Bom, logo para isso, no nosso tópico primeiro, nós vamos falar sobre a força da cultura social sobre nós. Primeiro, é preciso entender que nós vivemos em uma sociedade porque nós somos seres gregários, nós somos seres que precisam viver em comunidade, porque nós precisamos uns dos outros para suprir nossas necessidades físicas, nossas necessidades emocionais e nossas necessidades espirituais também, como, por exemplo, as necessidades de pertencimento e de reconhecimento social. São duas necessidades que o ser humano tem e que, para que elas sejam supridas, é preciso viver em comunidade. Para que possamos, então, viver em sociedade, nós estabelecemos regras que regulam nossos relacionamentos. E muitas dessas regras, na verdade, não são nem escritas, né? Elas são convenções sociais, como nós costumamos dizer, que estão estabelecidas na praxis, no dia a dia de um povo, embora não estejam escritas em lugar nenhum. Mas aquele povo tem aquilo como errado, ou como certo, como ideal, ou como algo a ser rejeitado, a partir daquilo que foi estabelecido na sua conduta comunitária, no dia a dia dos seus relacionamentos uns com os outros. Bom, onde essas regras são estabelecidas? Basicamente em dois tipos de ambientes. O primeiro deles é o ambiente da família, que é a base de todo o nosso ser. Nós aprendemos a sentir até mais ou menos os nossos 4 anos de idade. Toda a nossa base emocional é formada até mais ou menos os nossos 4 anos de idade e nós passamos a maior parte deste tempo com a nossa família. Também a nossa personalidade, que é formada até lá mais ou menos os 14, 15 anos, ainda tem uma parcela muito grande de participação da família na elaboração desse processo de formação de personalidade, que é o que seremos pelo resto das nossas vidas. Então a família é a primeira base e é onde a gente recebe nossas instruções, nossas orientações que vão formatar nossos princípios e valores morais e de comportamento. O segundo ambiente é o ambiente social como um todo. Vizinhança, depois colegas de escola e professores, ainda mais tarde na vida as relações de trabalho, as relações amorosas, etc. Esses ambientes sociais, essas relações sociais também vão trabalhar e formatar muito dos nossos costumes e das nossas práticas e valores que carregamos. Porque é nessas relações que se estabelecem nossos costumes, que se estabelecem nossas tradições, regras morais e de comportamentos, para que esses relacionamentos se mantenham saudáveis. Ou seja, no ambiente familiar, há diversas regras estabelecidas por aqueles que têm autoridade sobre nós, que devem ser seguidas para que a gente tenha uma relação saudável ali e isenta de conflitos. Quando qualquer dessas regras é quebrada, os conflitos familiares são estabelecidos. A mesma coisa numa relação amorosa, numa relação de trabalho, na relação com a vizinhança, com os colegas de escola, com os professores. Em todas essas relações, há regras implícitas ou explícitas, ou seja, regras que estão ali escritas em algum lugar ou não, que fazem parte mesmo da nossa conduta e da nossa vivência dentro daquele contexto cultural. Por isso, cada povo tem sua cultura. Porém, nós temos vivido um fenômeno interessante nos nossos dias: a globalização, que é advinda do avanço tecnológico, a internet, né, as ondas de rádio, de TV, que transmitem práticas culturais de outros povos para nós, através de filmes, de documentários, de qualquer outra espécie de programação, assim bem como dos
das transmissões da internet e por aí afora. E este fenômeno da globalização tem uniformizado em grande escala também a cultura humana, de maneira que a Terra tem se tornado uma aldeia global. Ou seja, nós aqui no Brasil podemos absorver traços da cultura japonesa, da cultura americana, da cultura inglesa, holandesa ou qualquer outra cultura que seja, a partir do consumo daquilo que eles produzem e veiculam para nós através da internet, através da televisão, do rádio, de qualquer outro meio, como também literatura, qualquer espécie de mídia, né? Mídia é um veículo que transmite conteúdo, que transmite informação. Então, isso pode ser um livro, pode ser um site de internet, pode ser um programa de rádio, de TV, ou qualquer outra espécie de veículo que transmite informação que você possa, talvez, trazer à sua memória aí. E com isso, esse fenômeno do avanço tecnológico, que gerou a globalização, também tem gerado a produção e o surgimento de marcas com alcance global, marcas e produtos que são fabricados pelas mais diversas empresas e que se tornam objetos de desejo e até mesmo símbolos de bom gosto ou de status social em diversos lugares do mundo, talvez até no mundo inteiro. A globalização gerou esse tipo de fenômeno que a gente vê nos nossos dias. Também com isso, as nações poderosas lançaram mão desse fenômeno para estenderem a sua influência sobre outras nações. Então, nações que são muito ricas, que são poderosas, investem, por exemplo, na indústria do cinema. Os Estados Unidos fazem isso em grande escala, na indústria cultural, né, na internet e em diversos outros recursos, para poder influenciar o mundo com a sua cultura, com o seu modo de pensar, com a sua visão de mundo, e com isso influenciar os países mais pobres, ou os países que tenham menos potencial de globalização. E assim elas estendem a sua cultura social, sua cultura econômica, sua cultura política aos outros países. E os costumes dessas nações geram mudanças em diversos outros. Para citar um exemplo, aqui no Brasil, nós mesmos temos sido fortemente influenciados, por exemplo, pelos costumes norte-americanos. Já há algumas décadas, o brasileiro tem trocado, por exemplo, as suas refeições comuns, naturais, sobretudo do jantar, por lanches, adotando claramente uma prática norte-americana. O norte-americano ele tem a cultura do lanche, tanto que, na verdade, a palavra almoço, em inglês, é lanche, né? A mudança alimentar no Brasil, por exemplo, que trocou a refeição, o arroz, o feijão e as outras coisas que compõem a mesa brasileira, pelo lanche, pela pizza, pelo hambúrguer, pelo x-tudo, pelo x-egg bacon, ou qualquer outro lanche que você possa imaginar aí, que é uma clara absorção da prática cultural norte-americana. Também outro fenômeno que afetou grandemente o brasileiro, em especial o cristão evangélico brasileiro, é o fenômeno musical. A tal ponto, gente, que a música gospel brasileira ela é fortemente influenciada pela música gospel americana, de maneira que nós cantamos os estilos musicais americanos e adotamos os nomes dos estilos musicais americanos, né? Então, vineyard, worship ou qualquer outro termo aí que você possa imaginar. Eu não sou um grande conhecedor nessa área. Talvez você saiba muito mais do que eu. Mas a gente absorve isso. Termos americanos, termos na língua inglesa e o estilo, né? O worship. O worship é pop rock. Só que como ele é do mercado gospel, aí se dá um nome de worship, ou seja, adoração. Mas o estilo musical é o pop rock. E a gente absorve isso. De maneira que a música estrangeira passa a ser considerada pelo crente brasileiro, num geral, não todos, mas no geral, como a música santa, a música sacra, a música sagrada. Ao passo que a música nacional, o samba, a música caipira, muito comum no interior de São Paulo, do Goiás, de Minas, de outras regiões, a música nordestina, são demonizadas. A ponto de algumas pessoas dizerem, esse ritmo não pode louvar a Deus, esse estilo musical não pode louvar a Deus, porque essa música é profana, essa música é usada para o forró, para o bate-coxa lá, o samba, ele estimula isso ou aquilo. Só que as músicas que a gente canta no estilo norte-americano são as músicas que embalam os bailes nos Estados Unidos e outras práticas, e também no Brasil. Quer dizer, é muito mais uma questão de ignorância cultural e de forte influência estrangeira sobre nós do que, de fato, uma questão de pureza espiritual. Muito mais. Né? Então, o que
pesa na música é a letra que ela comunica, isso sim. Em todas as culturas, há expressões musicais nativas que Deus quer ser louvado através delas. Não estou dizendo que a gente tem que abandonar nenhum estilo musical. Só estou dizendo que nós não devemos ser preconceituosos em relação a nenhum estilo musical e entender que, de fato, nós somos muito mais influenciados por uma cultura estrangeira do que pela nossa própria cultura nativa. Isso apenas para falar da questão da força da cultura social sobre nós. Mas chegamos ao ponto 2, que fala sobre os formadores da cultura social. No tópico 2 da nossa lição, vamos observar que a cultura social ela possui aspectos comuns a todos. A cultura brasileira tem aspectos comuns a todos os brasileiros, independente de onde ele tenha nascido. Mas também há aspectos que são particulares, que são específicos de um determinado grupo. Por exemplo, os nordestinos têm características culturais típicas dele, os cariocas têm características culturais típicas deles, assim também os gaúchos, os catarinenses. Cada região, cada estado do país tem características culturais que são específicas daquele grupo. E dentro desses estados ou dessas regiões, há também outros grupos que têm suas culturas próprias. Por exemplo, os evangélicos têm uma cultura diferente dos católicos. Estão, às vezes, dentro do mesmo estado, de uma mesma cidade, do mesmo bairro, tem uma cultura diferente. Uma cultura diferente daqueles que seguem religiões de matriz africana. Então, cada grupo social tem sua própria cultura. Então, há a cultura ampla, maior, que envolve todo o povo, e há as culturas particulares, específicas de cada grupo dentro desse povo. E essa cultura específica tem como sua maior expressão a família. É o primeiro grupo cultural que a gente vive, é a nossa família. Então, a partir da família, nós recebemos nossa primeira formação cultural. Então, nossa visão de mundo, nossa visão sobre a sexualidade, nossa visão sobre a música e uma série de outras coisas será grandemente formatada pela nossa família. Não que não possa mudar, porque a gente continua sendo influenciado à medida que a vida passa por outros aspectos culturais. Então, há fatores, por exemplo, como a idade e o sexo, que têm um poder muito grande também na nossa formação cultural e na forma como adotamos e praticamos nossos comportamentos, como vivemos nossos comportamentos. Então, o sexo e a idade, por exemplo, são dois poderosos formadores culturais biológicos que nós possuímos. As mulheres sentem de um jeito diferente dos homens e vice-versa, não é verdade? Em cada idade, nós temos tendências comportamentais distintas. Então, são também fatores que influenciam fortemente nossa conduta cultural. Outros grupos sociais que ditam nossos comportamentos, nossa linguagem e a visão são, por exemplo, a nossa profissão. As pessoas que praticam determinada profissão, elas têm uma linguagem própria da sua profissão. Eu fui ferroviário durante alguns anos da minha vida e nós tínhamos algumas expressões que, se nós falássemos com outras pessoas, elas não entenderiam. Então, isso é algo que realmente permeia todas as profissões. Os médicos, quando eles falam entre eles lá dos termos médicos e tudo, eles estão se entendendo, às vezes nós, como pacientes, estamos em frente a eles e não conseguimos entender o que eles estão dizendo. Parece que estão falando em outro idioma, embora estejam discursando em bom e belo português. Isso tem tudo a ver com a formação cultural dessas pessoas. Então, a profissão, ela dita muito do nosso comportamento. Os médicos têm um tipo de conduta específica, aqueles que são metalúrgicos, adotam e praticam um determinado tipo de conduta, motoristas, todos nós temos comportamentos, linguagem e visão de mundo muito formatada pela nossa profissão. Também pela nossa educação. Nosso nível educacional tem uma influência muito grande sobre o nosso comportamento, sobre a nossa linguagem e sobre a visão de mundo que nós temos. Também a classe social e o nível socioeconômico, mesmo com a mesma educação, por exemplo, o mesmo nível educacional, duas pessoas que têm o mesmo nível educacional, mas que são de classes sociais distintas, terão igualmente comportamentos, linguagem e visão de mundo distintas. A tendência é muito forte em relação a isso. Os clubes sociais têm uma característica muito própria deles. E clubes sociais, eles podem reunir pessoas de diversas profissões, eles podem reunir pessoas de diversas classes sociais também, dependendo do clube. E é interessante que ele une pessoas dos mais diferentes segmentos
que se relacionam bem ali, que têm uma linguagem própria, mas, em geral, é somente naquele ambiente do clube social. Eles não frequentam a casa uns dos outros, eles só se encontram ali. É diferente de outros segmentos, onde as pessoas se reúnem nas suas casas e tal. Nem sempre isso acontece nos clubes sociais. Outra coisa forte também, como ditador da nossa cultura social, é o nosso idioma. Quando pessoas mudam para outro país, elas vão aprender a língua desse país, vão aprender muita coisa da cultura desse país, mas em geral elas vão buscar pessoas da sua própria língua, da sua própria cultura, onde elas vão se reunir e vão ter momentos para poder compartilhar sua língua, sua experiência, vivenciar sua cultura, né, uns com os outros em uma terra estrangeira. Isso é muito comum, né? Colônias de japoneses, espanhóis, alemães e tal, que se reúnem em lugares específicos para que eles possam falar na sua língua nativa, para que eles possam praticar a cultura nativa, tradições nativas, que no país onde eles moram não é praticada. Bom, isso é realmente um influenciador cultural muito forte, né, do idioma. Eu estive alguns dias no Peru, ano passado, e fiquei fortemente ansioso por ouvir alguém falar em português. É impressionante como a gente sente falta da nossa língua nativa. E aí, quando eu ia para o quarto, eu conseguia achar um canal brasileiro, e aí eu ficava assistindo o noticiário, as coisas, em português, para eu poder me sentir mais à vontade naquele ambiente estrangeiro que eu estava. Também, gente, mais recentemente, um outro elemento cultural muito forte que tem afetado a nossa sociedade de maneira assim decisiva é a visão política. Pessoas têm sido culturalmente afetadas pela sua visão política a tal ponto que eles têm se dividido em ambientes que antigamente eram unânimes, como a família, mesmo a sua religião. Às vezes, dentro de uma mesma comunidade religiosa, há grupos partidários políticos opostos. É um fenômeno recente, que é uma polarização cultural muito forte, mas que está presente em nossa sociedade e que olha como que a cultura social afeta a nossa vida, a ponto de afetar até mesmo como praticamos a nossa fé. Por isso é importante estudar e falar sobre esse assunto. Esses elementos determinam em grande escala como vemos e como entendemos a realidade ao nosso redor, porque é de suma importância. E isso é tão forte que mudanças sociais, mudanças econômicas, mudanças educacionais ou profissionais e religiosas, entre outras, afetam tão fortemente a nossa vida que tende até a afastar pessoas. Por exemplo, quantas pessoas você conheceu no decorrer da sua vida que tiveram talvez uma ascensão social e mudaram do bairro simples onde vocês foram criados e depois você nunca mais viu essa pessoa? Quantas pessoas que tiveram uma ascensão profissional e talvez até morem no mesmo bairro ainda, mas o contato não é o mesmo, a amizade já não é da mesma intensidade, porque há uma disparidade em relação, por exemplo, ao nível cultural ou profissional, ou o que quer que seja. Então, a mudança cultural de alguém tende a afastá-la daqueles com quem ela talvez conviveu durante muitos anos da sua vida, assim como a mudança econômica, a mudança política, a visão política e todas as outras coisas, né, que nós já discutimos aqui. E por isso nós somos levados a refletir sobre o poder que essa cultura social exerce sobre nós e como o evangelho, quando entra na nossa vida, deve nos nortear e nos norteia em direção à cultura social. É importante demais falar sobre isso e, por isso, o terceiro tópico da nossa lição aborda essa questão. Quando experimentamos a nossa conversão em Jesus, quando nos tornamos cristãos e passamos a caminhar com o Senhor e a viver o Evangelho, muitos dos nossos costumes culturais passam a ser questionados por nós mesmos, pela aquisição do conhecimento do Evangelho. Nós passamos a questionar muitos dos nossos costumes culturais. E outros nós remodelamos, né? Nós mudamos, passamos a dar um outro sentido para ele. E ainda outros são plenamente abandonados, né? Por exemplo, falando em relação a isso, para a gente poder entender melhor o que eu estou colocando aqui, nós questionamos alguns costumes sociais, nós como o do jeitinho brasileiro. Então, nós remodelamos o nosso jeitinho brasileiro. A gente não abandona ele. Mas o jeitinho que era dado para enganar, para talvez se beneficiar às custas do outro, ele passa a ser utilizado de uma maneira positiva em relação ao evangelho. É o jeitinho brasileiro para ajudar. A gente dá um jeito para ajudar a pessoa, para abençoar alguém.
e sempre numa tomada de decisão e num aspecto positivo em relação a esse jeitinho. Então vem cá, a gente dá um jeitinho aqui e tal, vou te ajudar nisso aqui, e a gente remodela o tal jeitinho brasileiro. O pastor, professor Lourenço Estélio Rega escreveu um livro há muitos anos atrás, não lembro exatamente o ano, mas o livro chama-se Dando um Jeito no Jeitinho, que é exatamente sobre ética e evangelho, e ele aborda essa questão do evangelho, da influência do evangelho sobre nós, e como o evangelho pode tornar positivo o uso do jeitinho brasileiro. Recomendo esse livro para quem quiser ler, se aprofundar um pouco mais no assunto. Continuando aí, então, outros costumes serão abandonados. Por exemplo, a nossa cultura, ela tem como normal a relação sexual entre pessoas solteiras. E uma série de outros fatores que o evangelho condena. O evangelho condena. E aí aquele que experimentou a conversão em Cristo Jesus, ele vai abandonar essas práticas. Se ele é solteiro ou solteira, ele vai abandonar a prática da relação sexual fora do casamento. Vai passar a viver dentro do padrão do evangelho. Isso para dar um exemplo de uma prática cultural que nós rejeitamos após a conversão. E agora que nascemos de novo, nós nascemos em outro reino. Então, nós temos uma cultura própria, a cultura do reino de Deus. Então, nós somos agora seres com dupla cidadania. Nós temos a cidadania do céu e a cidadania da terra. Alguns de nós brasileiros, outros talvez espanhóis, peruanos, equatorianos, depende de onde você nasceu e do seu país, mas qualquer cristão tem dupla nacionalidade no que pertine à sua fé em Jesus. Ele é um cidadão do céu e ele é um cidadão da terra. Então ele tem a sua cultura nativa e agora ele tem a cultura do céu. E essas duas culturas precisam se coadunar. E a cultura do céu deve prevalecer sobre a cultura da terra. Então aquilo que a cultura do céu condena, ela suplanta a cultura da terra. Então nós abandonamos aquela prática da nossa cultura terrena, porque a cultura do céu, que nós agora adotamos como nossa cultura, condena aquela prática. Bom, a cultura do reino, por ser assim, tão diferente da cultura do mundo, né, porque ela não é dessa terra, ela tende a ser resistida pelo mundo, e por isso nós passamos a ser vistos como pessoas esquisitas, pessoas estranhas, religiosos fanáticos, o que quer que seja. Então é preciso também que tenhamos esse entendimento, que muitas vezes nós seremos rejeitados pelo mundo por conta da nossa cultura celestial, da nossa cultura do céu. Como filhos de Deus, nós devemos adotar e viver a cultura do reino acima da nossa cultura nativa, sempre que houver um conflito entre elas. Em suma, é deste tema que nós trataremos, e eu sei que Deus te abençoará grandemente nesta lição, e que te usará para abençoar outras pessoas também. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, hoje e sempre, em nome de Jesus.